Olá pessoal do sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean e é um prazer estar com vocês aqui em mais uma semana de conteúdos, tá certo? Hoje a gente vai começar com conteúdo de porcentagem, tá certo? Para você que sabe que no dia a dia, no cotidiano, a gente sempre se depara com situações em que há descontos, há acréscimos, há juros, há multas e todas elas estão envolvidas a ideia de porcentagem. Portanto, o aluno do sétimo ano não pode deixar de lado de jeito nenhum a respeito desse conteúdo. O vídeo que eu vou passar para vocês, ele traz a explicação a respeito de conceitos, ideias, de como que se faz o cálculo da porcentagem, bem como o seu contexto histórico. E aí, dentro de cada exercício, você vai perceber estratégias diferentes de como fazer o cálculo da porcentagem, tá certo? Então, muito prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Lembrando que essa aula que vocês estão assistindo aqui pela TV, vocês também podem acompanhar pelo nosso canal, o canal Matemática Viva, onde você pode chegar, se inscrever, dar o seu like e estar sempre por dentro dos desafios semanais que a gente lança toda semana, tudo bem? Então prepare o seu material, prepare o seu PDF, porque a aula já vai começar. Dentro do vídeo que eu vou passar para vocês, já está incluso a explicação do assunto e também a resolução da atividade, tudo bem? Vamos então? Segue o vídeo! Vamos aqui relembrar mais uma vez alguns conceitos a respeito das porcentagens, tudo bem? Prepare o seu material e faça as devidas anotações. A porcentagem é a centésima parte do inteiro, é o cálculo baseado em 100 unidades. O símbolo da porcentagem, ou percentagem, como também pode ser dito, é o porcento. A porcentagem em nosso cotidiano está presente na promoção com os descontos, também na multa pelo atraso do pagamento de uma conta, no gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, no carregamento da bateria do celular ou de jogos ou sites. Para facilitar a compreensão, nós vamos começar o cálculo com a porcentagem com 100 e também com números rasos, ou seja, números que terminam em zero e que também chamamos de números redondos. Para facilitar, vamos trabalhar somente com números assim. Então, 5% de 100 estrelas em 100 é exatamente 5. Então, o cálculo é falso quando nós temos 100. 7% de 100 estrelas, 7 estrelas. 10% de 100 estrelas, 10. 13% de 100 estrelas, 13. 22% de 100 estrelas, 22. Então aqui nós estamos trabalhando com cálculos a cada 100. 100% é aqui o círculo pintado todo, né, que representa 100%, que é um inteiro. Vamos pintar 100% dos quadradinhos, ou seja, vamos pintar 100 quadrados. Então nós temos aqui a fração decimal 100 centésimos, ou seja, nós tínhamos 100 quadrados e pintamos 100, ou seja, o inteiro. Foi pintada a placa inteira e o círculo inteiro. Então nós temos que 100% é tudo, ou seja, 100% de 40 carros são exatamente o total de carros, 40. 100% de 54 bombons são exatamente o total de bombons que a gente tem, 54. Então é muito fácil calcular 100%, porque 100% representa o que? Tudo. 50% nós já vimos aqui que é exatamente a metade, ou um meio. Vamos pintar então a metade da placa. Pintamos exatamente 50 quadrados, que é a fração decimal 50 sobre 100, que corresponde a 0,50. Lembrando que cada dois zeros representa duas casas decimais. A leitura desse número também é igual à fração 50 centésimos. Então, calcular 50% é calcular exatamente a metade. 50% de 20 flores, por exemplo, nós vamos calcular a metade, ou seja, dividir por 2. 20 dividido por 2, 10. Então, 50% de 20 flores, 10 flores. 50% de 48 ovos, vamos dividir 48 por 2, que vai dar 24. 25% já seria a metade da metade, ou seja, um quarto.
Então nós vamos pintar 1/4 da nossa placa, que são exatamente 25 quadrados. Portanto, temos a fração 25 centésimos, que é igual a 0,25. Sempre lembrando, 2 zeros, 2 casas decimais. A leitura é a mesma, 25 centésimos. Aqui nós já temos o cálculo, é a metade da metade, ou seja, nós podemos dividir por 4. Então, 25% de 80 maçãs é a metade da metade. Metade de 80 é 40 e metade de 40, 20. Portanto, 20 maçãs. Também poderíamos dividir 80 por 4, porque 25% representa 1/4. 25% de 60 alunos, metade de 60, 30 e metade de 30, 15. Também podemos dividir 60 por 4 e vamos encontrar o mesmo número, 15. 10% é 1/10. Vamos pintar 1/10 da nossa placa. Pintamos então uma coluna inteira. Nós temos a fração 10 centésimos e o número decimal 0,10. 2 casas, 2 zeros. E nós temos aqui a 10ª parte. Ou seja, nós podemos dividir por 10. Dividir por 10 é muito fácil quando o número é raso, quando o número é redondo, como 50 ou 150, que termina em 0. Basta eliminar o 0 nesse caso. Então, 10% de 50 são 5 lápis. Também podemos dividir 50 por 10. 150 livros, eu quero calcular 10%, basta eliminar o 0, porque a divisão permite isso. Então, nós temos aí 15 livros. Ou seja, achar 10%, você pode dividir por 10. A partir de agora, nesse momento, a gente já vai passar para conhecer um pouco mais a respeito das histórias, sobre como foram criadas as porcentagens. Agora, com mais calma, tá certo? A gente vai começar a aprender a respeito das histórias das porcentagens. Senta que lá vem história, viu? Então, os cálculos percentuais surgiram em Roma por volta do século I a.C., quando o imperador romano decretou um imposto chamado centésima rerum venarium, que obrigava o comerciante a pagar 1 centésimo pela venda das mercadorias. Os cálculos eram feitos sem a utilização do símbolo de porcentagem. Eram realizadas de forma simples, com a utilização de frações centesimais, tipo as que estão aqui, ó. A intensificação do comércio por volta do século XV obrigou os matemáticos a fixarem uma base para o cálculo de porcentagem, base 100, e com isso a criação de um símbolo para representá-lo. Então, aqui nós conseguimos observar a evolução desse símbolo de porcentagem. Aqui no século XV era dessa maneira, no século XVII, no século XVIII e finalmente o do século XIX, que é o que a gente utiliza atualmente, ok? Pronto, depois que vocês viram alguns conceitos básicos do conteúdo de porcentagem, vamos então passar para os nossos exercícios. Olha só, a primeira questão diz assim: transforma as seguintes frações em porcentagem. Aqui no caso ele está pedindo para a gente pegar uma fração e transformar em uma porcentagem. Aqui no caso aqui no caso vai ser a primeira estratégia que eu quero lembrar para vocês, que dentro do conjunto dos números racionais a gente já aprendeu a transformar número com vírgula em fração ou então em porcentagem. Lembrando que a porcentagem, como a gente explicou para vocês, ela representa uma parte de um todo, que no caso é 100%, e isso tem tudo a ver com fração, que envolve partes de um todo, como ela é montada. Então, bora relembrar aqui como é que a gente pega uma fração e transforma em uma porcentagem, tudo bem? Que é, no caso, a nossa primeira questão. Transforma as seguintes frações em porcentagem. Letra A, 2 décimos. Como é que eu faço para me pegar 2 décimos e transformar em porcentagem? Bem, para me transformar em porcentagem, a estratégia que eu devo utilizar é que no denominador, aqui onde no caso tem o número 10, eu preciso dar um jeito dele transformar em 100. Porque porcentagem tem a ver com o número 100, como vocês viram no vídeo. E aí, então, para mim pegar essa fração
e transformar ela em porcentagem, a primeira coisa que eu devo fazer é dar um jeito de, no denominador, aparecer o número 100. E como é que a gente pode fazer? Multiplicando ele até chegar no número 100. Aqui no caso, 10 vezes quanto que dá 100? Aí você vai me dizer, 10 vezes 10. Só que como é uma fração, eu não posso multiplicar só o de baixo por 10. Eu vou ter que multiplicar o de cima também por 10, para que assim a nossa fração venha continuar sendo o quê? Equivalente. Uma equivalente à outra. Bem, 2 vezes 10 vai dar 20 e 10 vezes 10 vai dar quanto? Vai dar 100. Pronto, esse é o nosso objetivo. Dar um jeito de pegar a fração, transformar em uma outra fração equivalente que tenha denominador 100. A partir de agora você vai ler aqui, como é que você lê aqui, ó? 20 centésimos, não é verdade? Ou então você pode ler também 20 sobre 100, a gente fala de forma vulgar dessa forma, 20 sobre 100. Ou você pode falar, sabe como? 20 por 100. Que no caso, se é 20 por 100, eu posso já transformar em 20 por quanto? 20%, olha só. 20%, porque está o 20 em cima e o 100 embaixo, quer dizer 20%. Aqui no caso é o símbolo da porcentagem. Pronto. Acabei de transformar uma fração em uma porcentagem. Viu como é fácil? Quer tentar a letra B? Na letra B tem assim, ó, 3 quintos. Como que eu faço para transformar 3 quintos em uma porcentagem? Preciso dar um jeito de no denominador aparecer que número? O número 100. Aí aqui no caso tem 5. 5 vezes quanto que dá 100? Bora lá. 5 vezes 20, aí eu multiplico o de cima e o de baixo por 20. 3 vezes 20, aqui multiplica logo os dois de cima. 3 vezes 20 vai dar 60 e o de baixo, 5 vezes 20 vai dar 100, pois o meu objetivo era dar um jeito de aparecer o número 100. 60 sobre 100 é a mesma coisa que 60%, ó, já é a nossa resposta. 60 sobre 100 ou 60 por 100 é a mesma coisa que 60%. 60%, tudo bem? Letra C, 4,25 avos. Você pode olhar aqui, tem 4,25 avos. Dá um jeito de pegar o 25 e transformar em 100, não é verdade? 25 vezes quanto que dá 100? Se fosse moeda de 25, quantas moedas de 25 que vai dar R$1? Aí você vai perceber claramente que é 25 vezes 4. Aí eu multiplico de cima e de baixo por quanto? Por 4. 4 vezes 4, ó, multiplicando aqui os dois de cima, vai dar 16, e o de baixo, 25 vezes 4, vai dar 100, 16 sobre 100, que no caso eu faço 16%. Pronto, está aqui a nossa resposta da nossa primeira questão. Relembrando para vocês como que faz para pegar frações e transformar em porcentagem. Tudo bem? Vamos entrar agora para a nossa segunda questão. A segunda questão diz assim, é uma estratégia que a gente vai utilizar para transformar, fazer o contrário, porcentagem em frações, tá bom? Mas dentro de quê? Dentro de já como calcular a porcentagem de alguma coisa. Por exemplo, aqui na segunda questão, calcule as seguintes porcentagens, utilizando essa estratégia aqui, a segunda estratégia. Como eu faço para mim saber quanto que é 15% de 60? 15% de 60, digamos que você vai comprar alguma coisa, custa R$60, e se você comprar à vista, você vai ter um desconto de 15%. Aí como é que você faz para calcular 15% de 60? Você pega esse 15% e transforma em fração. 15% é a mesma coisa que o quê? 15 sobre 100. Então vai ficar 15 sobre 100 de 60. Esse dia em matemática a gente troca pelo símbolo de vezes, pela multiplicação. Aí multiplica pelo 60, entendeu? Então quando aqui na letra A tem dizendo assim, ó, 15% de 60, você pode fazer assim, 15 sobre 100 multiplicado por 60. Que aí vai ter como eu calcular 15% de 60. Tudo bem? Então vamos lá, 15% de 60, transformando tudo vai ficar como? Olha só, 15% de 60. A gente acabou de aprender que uma porcentagem ela é gerada de uma fração que tem o denominador 100, não foi? Então você pode fazer o caminho inverso. 15% você coloca 15 sobre 100 e multiplica pelo valor que eu estou querendo procurar, 15% de 60. Aí o que é que você faz? Multiplicando os dois de cima, 15 vezes 60, que aí você pode fazer o cálculo no caderno, então utilizando uma calculadora do celular, por exemplo. Aí fazendo 15 vezes 60 vai dar 900, e o 100 que está aqui embaixo, ó, você repete
Você repete. Chegou nessa fase, ó, deu 900 sobre 100. Aí você vai observar que tem alguns zeros em cima e outros zeros embaixo. O que você pode fazer? Você pode estar eliminando esses zeros, tá certo? Do tipo 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, ó, vocês eliminam eles. Para cada zero que tiver em cima, eu posso eliminar caso tenha um embaixo. Então, como tinha 2 em cima e 2 embaixo, eu eliminei os dois, tá certo? Sobrou o quê? 9 sobre 1, que é uma espécie de divisão. 9 dividido para 1, que é igual ao próprio, 9. O que a gente acabou de calcular? Quanto que é 15% de 60? Que dá quanto? 9. 9 é 15% de 60. Viu como é fácil essa estratégia? Essa aqui é a que eu utilizo sempre. Eu sempre utilizo essa estratégia quando eu quero fazer meus cálculos. É a mais fácil? Não, existem outras mais fáceis, mas eu vou apresentar depois dessa mais duas para vocês e você vai ficar à vontade para escolher qualquer uma delas. Tudo bem? Vamos então para a nossa letra B. 40% de 35. Como é que eu faço para me calcular 40% de 35? Transforma a porcentagem em fração, né? 40 sobre 100 multiplicado por 35. Olha, ó. 40. Misericórdia. Isso, 40 sobre 100 multiplicado por 35. Aí você pega, multiplica os dois de cima, 40 vezes 35, que vai dar 1.400, e repete o 100 aqui no denominador. Percebe os zeros? Zeros em cima e zeros embaixo. Como tem 2 em cima e 2 embaixo, eu corto eles, ó. Cortei eles dois, tá certo? Aí sobrou o quê? 14 dividido para 1, ou seja, 14 sobre 1 é o próprio 14, eu vou colocar aqui. Então, essa é a nossa resposta. 40% de 35 é igual a 14. É igual a 14, tudo bem? Vamos ver se você consegue resolver a letra C. A letra C tem assim, 60% de 105. Me diz aí o que eu devo fazer para me calcular 60% de 105. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Diz aí para mim, qual é a primeira coisa? Muito bem, pegar a porcentagem de 60% e transformar em fração, 60 sobre 100. Depois multiplicar por quanto? Pelo 105. Então vai ficar 60 sobre 100 multiplicado por 105. E agora, o que é que eu devo fazer? Se você pensou multiplicar o 60 por 105, muito bem, parabéns, é isso mesmo. Você multiplica 60 vezes 105, que vai dar um valor, e o 100, eu faço o que com 100? Repete lá embaixo, né? Então, ó, 60 vezes 105 vai dar 6.300 e repito o C que vem aqui embaixo. E por fim, o que eu devo fazer? Muito bem, cortar os zeros, 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, ó. Ficou quem? 63 sobre 1, que é igual ao próprio 63, tá certo? Então, essa é uma das estratégias que eu queria mostrar para vocês de como calcular a porcentagem. Viu como é fácil? Muito bem, vamos então para a nossa terceira questão. A terceira questão, vou mostrar para vocês uma outra forma de calcular porcentagem. Está preparado? Vamos então. Aqui está dizendo que eu posso utilizar a estratégia de eliminação de zeros. Sabe quando é que eu devo aplicar essa estratégia? Quando eu percebo que existe zero na porcentagem e zero no número. Observe, ó, 20% de 60. Tem um zero aqui e outro zero aqui, não é verdade? Sabe o que eu devo fazer? Eu devo eliminar eles. Eu elimino o zero da porcentagem e o zero do 60, tá certo? Eu eliminando esses dois zeros, já é uma forma de eu estar antecipando aqueles dois zeros que eu iria cortar lá no final. Vocês lembram que essa porcentagem aqui ia aparecer um 100 lá embaixo, não era? E aí sempre em cima não ia ficar dois zeros, pois os dois zeros que ia ficar lá em cima, esses dois aqui, ó. O zero do 20 e o zero do 60. Aí como lá no final eu tinha que cortar eles com o dor de baixo, eu já cortei aqui. Eu já posso cortar aqui nessa situação. Quando eu estiver resolvendo questões de porcentagem, em que tem zero na porcentagem e zero no número, eu já posso cortar eles. Vamos ver como é que funciona? Olha só, 20% de 60. Corta esses dois zeros. Sobrou quais números? Cuidado, presta atenção. Sobraram quais números? Sobraram o 2 e o 6. E vocês lembram que a gente faz multiplicar? Então eu vou pegar 2 multiplicar por 6, que é igual a... que é igual a 12, eu ia dizer 60, que é igual a 12 e já é o resultado do cálculo. 20% de 60 é igual a 12.
já é o resultado. Fácil, 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 fácil. Até os meninos de 5º ano conseguem resolver a questão dessa, que dirá você que já está no 6º ano, tá certo? Então, essa é mais uma estratégia de como fazer o cálculo de porcentagem. Fácil, não é verdade? Então vamos para a letra B. 40% de 150. Dá para cortar zeros? Sim, tem um zero no 40 e tem um zero no 150. Corta os dois. Sobraram quais números? Sobraram os números 4 e 15. Aí você vai multiplicar um pelo outro. 4 vezes 15. 15 mais 15 mais 15 mais 15, que dá um total de 60. Dá um total de 60. O que é que isso quer dizer, professor Márcio? Que 40% de 150 é igual a 60. Pronto, já está feito o cálculo da porcentagem. Tudo bem, pessoal? Vamos para a nossa letra C. 60% de 200. Quando você vê uma questão desse jeito, o que você vai fazer? Muito bem, cortar zero de um lado e zero do outro. Cuidado. Professor, eu posso cortar esses dois zeros aqui? Não, só se tivesse outro zero aqui. Para cada zero de um lado, você corta um zero lá no outro número, tá bom? Então, como tem só, então vou cortar o zero do 60 e também o zero do 200. Ficaram quais números? Ficaram os números 6 e 20. Multiplica um pelo outro. 6 vezes 20 é igual a... Muito bem, parabéns para você que disse 120. Então, acabamos de calcular. 60% de 200 é igual a 120. E aí, o que você me diz a respeito dessa estratégia de como calcular a porcentagem? Fácil, não é verdade? Muito fácil. Mas se eu te disser que existe uma estratégia mais fácil ainda de como calcular a porcentagem, está preparado? Vamos então para a nossa quarta questão. A nossa quarta questão. Ele diz aqui que eu devo fazer, sabe como? Multiplica os números normalmente. Aqui no caso, você vai observar que não tem zero aqui no 5, nem no 4, nem no 8, né? Nesse caso, quando não dá para cortar zero de um lado e zero do outro, sabe o que você vai fazer? Aqui no caso, letra A, calcule 5% de 120. Sabe o que você vai fazer? Você multiplica tudo normalmente. O 5 vezes 120. Se eu pegar 5 vezes 120, vai dar, sabe quanto? Vai dar 600, ó, vai dar 600. Vai dar 600. Aí sabe o que eu devo fazer? Aqui em cima está dizendo que eu devo multiplicar e retornar duas casas. Voltar a vírgula duas casas. Sabe por que eu devo voltar? Vocês lembram que se eu peguei esses 600 aqui, eu deveria aparecer o número 100 bem aqui embaixo, não deveria aparecer o número 100? Aí eu iria cortar os 2 0 em cima com 2 0 embaixo, ia ficar aqui o número 6. Mas como eu não coloquei o 100 embaixo, só fiz multiplicar diretamente, aí você tem que lembrar que tem que voltar duas casas. No caso, teria que dividir por 100. Mas como eu não dividi, você pode, em vez de dividir, basta você voltar duas casas na vírgula. Aqui no caso, o número 600 é como quem se a vírgula estivesse bem aqui, ó. Quando ela não aparece, é como se ela estivesse aqui. Aí como ela está aqui, eu devo voltar quantas casas? Duas. Uma, duas. Onde é que vai ficar a vírgula? A vírgula vai ficar aqui, ó. 6,00, que é igual ao próprio 6. Por que nós acabamos de calcular? Que 5% de 120 é igual a 6. Viu como é fácil essa estratégia? Fácil demais. Eu nem imaginava que tinha uma estratégia tão fácil de calcular porcentagem como essa. Vamos então para a nossa letra B, para a gente ver se fixou direitinho. Olha só. 4% de 75. Como é que eu faço para me calcular 4% de 75? Multiplica tudo. 4 vezes 75, que vai dar 300. E aí, no caso, eu devo voltar quantas casas? Duas. Professor Márcio, sempre é duas? É por conta da porcentagem. A porcentagem tem a ver com o número 100, que é 2 zeros, e fica sempre na parte de baixo. Se fica na parte de baixo, se eu pegar qualquer número e dividir por 100, você pode voltar a vírgula duas casas, que é para representar os 2 zeros que está na parte de baixo. Então, toda vez que você for calcular a porcentagem, multiplica os dois normalmente, lá no resultado, volta duas casas para colocar uma vírgula. Então, no caso aqui, 300, ó, como não tem vírgula, é como se estivesse depois do último zero. Aí volta duas casas, a vírgula vai ficar bem aqui, ó, entre o 3 e o 0. 3,00, que é 3, né? Que é igual a 3. Ou seja, 4% de 75 é igual a 3. Tudo bem? Na letra C, 8% de 250. Quer tentar fazer? E aí, como é que a gente deve fazer utilizando essa estratégia? Deve multiplicar normalmente, né? 8 vezes 250. Será quanto que dá 8 vezes 250? Aperta pausa aí no vídeo e faça o cálculo direitinho. Pronto, já deu para perceber que 8 vezes 250 é igual a
esqueci, já ia falar 20 mil, é igual a 200, não, também não é 200, é igual a 2.000, tá certo? E aqui no caso é porque eu já deixei um espaço bem aqui para mim colocar a vírgula, eu vou voltar quantas vezes? 2 vezes, então vai ficar onde? Aqui, ó, voltei 2 casas, 20,00 que é igual a quanto? É igual a 20, né? Se a vírgula tá bem aqui é porque é 20. Então a resposta nossa é 20. 8% de 250 é igual a 20. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Essas foram as questões que a gente trouxe para vocês. Ainda vai aqui, no caso, é a 4ª questão, mas no PDF que o seu professor recebeu, tem a 5ª questão. Lá na 5ª questão, eu misturo todas essas estratégias aqui para que você fique à vontade para escolher qual a estratégia para resolver cada uma delas na 5ª questão, tá bom? Quando terminar essa atividade, você tira a foto e manda lá para o Mob. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau! Pronto, quando for na aula de amanhã, a gente vai dar continuidade a respeito desse assunto de porcentagem. Sabe por quê? Porque é um assunto que sempre estão envolvidos em provas e testes de matemática. Sempre é importante o aluno, seja de 6º, de 7º, do ensino fundamental, estar por dentro de como calcular questões que envolvem a porcentagem. Portanto, não deixe de praticar, porque ele é muito útil para nossas vidas. Quero aqui desde já agradecer pela presença de vocês e um muito obrigado e até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau!